Professor, você dá aula livre? Me responde com sinceridade. Você trabalha a aula livre com seus alunos, você deixa eles brincarem, você deixa uma aula com eles escolhendo tudo aquilo que eles querem fazer? Me responde, porque eu sei que tem muita gente ou que nega que dá aula livre, ou então fala que dá aula livre, mas é só uma aulinha aqui, outra aulinha ali, eu não faço isso com frequência, já começa a se justificar sobre algo simples que é, você trabalha aula livre? Me responde. Por que eu tô te perguntando isso? Professor, aula livre, para muita gente, é visto como algo ruim, algo como aquele professor é preguiçoso, não quer dar aula, então toma os materiais aqui, pessoal, brinquem como vocês quiserem, joga meia quadra de vocês, tá tudo certo. Mas eu tenho uma outra visão sobre isso. Aula livre é um momento onde você, observando muito bem os seus alunos, você consegue observar várias questões, onde eles estão se relacionando entre si, onde eles vão conduzir atividades, onde eles vão fazer do jeito deles e você pode tirar muito proveito disso para suas aulas. As aulas que você dá no seu dia a dia, em muitos momentos, para não dizer quase todos esses momentos, você fala para os alunos exatamente o que a atividade pede. Então você passa um objetivo, você passa os materiais, você passa regras e os alunos vão seguir aquilo que você está planejando para aquela atividade, certo? Isso não é ruim, tá? Mas com isso você acaba em muitos momentos tirando do aluno a ideia dele criar algo, ou então a ideia dele fazer do jeito dele. Então o que eu gosto muito de fazer com os meus alunos? Eu dou um objetivo para ele e eu faço com que eles façam aquele objetivo da maneira com que eles quiserem, justamente por observar muitas coisas do comportamento deles. Na aula livre é muito observado isso. Por quê? Quando você dá materiais para eles brincarem ou para eles, enfim, jogarem aquilo que eles querem, eles não estão pensando em nada, eles só querem se divertir naquela aula livre, naquele momento. Mas você de fora observando, você consegue observar um aluno líder, um aluno que ele consegue organizar a atividade, um aluno que gosta de regras, um aluno que não gosta de regra, um aluno que tá lá para tumultuar, um aluno que gosta de fazer as coisas direitinho, um aluno que respeita outras atividades que estão rolando ao mesmo tempo. Você consegue observar muitas coisas que para suas aulas, para aquela turma, vai ser muito útil. Eu já ouvi falar no termo do aluno que leva a sala. Acho que você já ouviu esse termo. Na aula livre você consegue observar muito bem isso. O que é o aluno que leva a sala? É aquele aluno em que ele organiza a atividade e todo o restante vai na dele, vai na ideia dele. Isso você não observa só na aula livre, tá? Você observa também nas aulas normais do seu dia a dia. Porém, quando você está numa aula livre, às vezes os alunos pedem vários materiais. Eles pedem várias bolas e bambolê, e corda, e colchão, várias coisas. Só que aquele aluno que leva a sala, ele consegue organizar aquela atividade para todos. Ou seja, antes mesmo de você falar, olha gente, meia quadra ali com tal esporte, meia quadra aqui com tal esporte, aquele cantinho fica para tal atividade, aquele outro canto para tal. Antes de você falar isso, em muitos momentos aquele aluno que leva a sala, aquele aluno líder, aquele aluno que os outros alunos escutam ele, o aluno mesmo faz isso. Então ele mesmo chega e fala assim, ó, então lá, vamos jogar futsal aqui. Então esse futsal aqui vai ser 2 contra 2. Então eu e você somos uma dupla, qual é a outra dupla? Vocês dois? Beleza, então vocês dois. Saiu a bola, não é lateral. Saiu no goleiro, o goleiro repõe pra tal lado, repõe pra outro. Ele mesmo conduz a atividade. E todo o restante que tá brincando também, que tá naquela atividade, começa a seguir aquilo. Isso você observa de um aluno líder. Isso você observa de um aluno que leva a sala. Se você consegue trazer esse aluno para perto de você, você concorda que você vai ter muito mais proatividade dos outros alunos nas suas aulas? Porque você vendo que os alunos se influenciam muito por aquele outro aluno, aquele aluno que leva a sala. Se aquele aluno que leva a sala, ele tá junto contigo, você concorda que os outros também vão estar? Você concorda que os outros que não gostam tanto daquela atividade, eles vão começar a fazer vendo o que aquele aluno tá fazendo? Então, aula livre serve para você observar todas essas questões. Não é só uma aula para você deixar eles brincando e você ficar tranquilo. Não, né? Tem muitos professores que fazem isso e não é legal. A aula você tem que tirar proveito de tudo. E você tira proveito de tudo. Basta você saber o que você está aproveitando daquela aula. Seja uma aula livre, seja uma aula planejada, né? E por que não a aula livre ser uma aula também planejada para você estar observando essas questões? Então, professor, você que não dá aula livre, eu sugiro que você dê uma aula livre para você começar a observar alguns aspectos da sala, começar a observar alguns alunos da sua sala, que eu tenho certeza que vai ajudar demais na condução das suas aulas ao longo do ano.
Você que já trabalha aula livre, você que já dá uma aula livre por mês, ou é a primeira aula do mês, a última aula do mês, enfim, comece a observar essas questões também, porque isso é algo muito simples de observar e que com certeza vai te salvar e ajudar muito no planejamento das próximas aulas que você vai ter. Então, aula livre não é brincadeira, não. Aula livre dá para você aproveitar muita coisa, dá para você utilizar isso de muito bom grado para o seu planejamento de aula no restante do ano todo. Valeu, professor! Aula livre não é ruim não, hein? Eu fiz essa pergunta no começo do vídeo, mas não é ruim não. Pode admitir, você também dá aula livre, mas você observa todas essas coisas que eu falei? Não sei, me responde aí. Forte abraço para vocês, professores. Até a próxima.